quarta-feira, dia 26 do mês de julho de 2023. Estamos começando mais uma entrevista aqui na TV JC, aqui de Santarém. E o entrevistado de hoje está em Brasília, capital federal. João Salame, jornalista como eu, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Marabá, e é um articulista político do nosso blog. Ele faz uma contribuição toda semana, 2 vezes por semana, às segundas, aliás, 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas. Ele sempre faz um artigo político, analisando principalmente os cenários e as articulações políticas que acontecem nos 144 municípios paraenses. O João Salame, ele vai ser figurinha carimbada aqui no programa, porque o nosso objetivo é que ele faça essa análise dos 144 municípios antes das eleições municipais de outubro do próximo ano. Tá? Então, hoje nós vamos especificamente pedir que ele aborde o cenário e essas articulações que estão sendo feitas hoje, que estão em curso hoje, de 2 municípios paraenses. Um, Belterra, aqui na região do Baixo Amazonas, aqui na região metropolitana de Santarém, fica logo aí. E um outro município é Ananindeua, que fica na região metropolitana de Belém, o segundo maior colégio eleitoral do Pará. Primeiro, Belém, segundo, Ananindeua e o terceiro, Santarém. Portanto, Ananindeua tem uma posição estratégica, eleitoralmente falando, economicamente falando também, mas estratégica, já que nosso assunto é político, eleitoralmente falando, por conta de ser o segundo maior colégio eleitoral do estado. Bom dia, João Salame. Como é que está o clima aí em Brasília? Obrigado por você participar com a gente dessa live ao vivo. Você aí em Brasília e eu aqui em Santarém. Bom dia, meu querido amigo Gésio Carneiro. É uma honra participar do seu programa. Você que tem um trabalho espetacular, extraordinário aí na região oeste do Pará e que atingiu o estado todo, o Brasil e, por que não dizer, o mundo. Santaremos e os paraenses que viajam pelo mundo certamente te assistem. Aqui em Brasília é um período um pouco frio, tanto do ponto de vista da temperatura, a noite esfria muito, como do ponto de vista do recesso parlamentar. As coisas ficam muito paradas aqui no Brasil. Alguns poucos articuladores se deslocam para a capital federal. Então, nós estamos aqui nos preparando, nos organizando para, a partir de agosto, a gente voltar com tudo com o retorno das atividades do Congresso Nacional. À sua disposição. Você tem uma posição estratégica aí de visualização do Pará todinho com relação ao que está acontecendo em todos os 144 municípios. Eu acho a tua coluna que tu escreve no nosso portal, e que tu também tem um portal, e a gente pega de lá, e você gentilmente nos cedeu para publicar no nosso portal. Eu acompanho todos os dias, todas as quartas, todas as segundas, quartas e sextas, por conta dessa tua preocupação. Tu é jornalista e tu tem essa preocupação em apurar a matéria, ver o que está acontecendo em cada um dos 144 municípios. Eu não acompanhava, vou ser bem muito franco, eu não acompanhava determinados municípios distantes aqui de Santarém. Outro dia eu vi uma análise tua interessantíssima sobre, por exemplo, o município de Jacundá. Achei, porra, que legal, né? Como é que se faz essas articulações e que se conecta com o Pará de um modo geral, porque atrás de Jacundá tem as forças políticas maiores do Pará atuando lá. O governador Helder com seu grupo, o pessoal que é da direita também se articulando, e outros políticos de, vamos dizer assim, estatura estadual. Parabéns pela excelente ideia que você teve de fazer essa radiografia semanal dos municípios no que diz respeito à política paraense. Obrigado, Gésio. É isso mesmo. E aí atende a alguns fatores importantes.
fazer o link do que vai acontecer nas eleições municipais com os projetos dos grandes grupos políticos que atuam no Pará, porque as eleições municipais são um preâmbulo da disputa, da grande disputa que ocorrerá em 2026, né, para governador, senador, deputados, presidente da República, e também para que a sociedade entenda os bastidores da política no município, porque, afinal de contas, são os homens e mulheres que estão se habilitando a administrar os recursos da sociedade, né? Então, saber quais são os projetos, com quem eles estão se alinhando, qual o potencial de cada candidatura. Isso é muito importante. É para a gente fugir daquele lugar comum de que política é um negócio sujo, eu não gosto de política. Todos nós precisamos da política. Dela dependemos para a execução de serviços públicos que melhoram a vida da comunidade, que resolvem os problemas da sociedade. Então, o objetivo deste trabalho é jogar luz sobre essas articulações de bastidores, que às vezes alguns desses protagonistas não têm interesse que a sociedade saiba o que está ocorrendo ali entre quatro paredes. E o objetivo nosso é fazer com que a transparência, né, as coisas ocorram à luz do dia, para que a sociedade possa se posicionar melhor. Já entrando na pauta do nosso programa, que é Belterra e Ananindeua, vamos começar por Belterra, aqui pertinho de mim. O que está acontecendo nos bastidores de Belterra, Salame? É importante a gente, já que o teu programa é assistido por muita gente, a gente situar. O município de Belterra, como você disse, fica aí na Grande Santarém, um pulo de Santarém. É um município pequeno, né? Tem cerca de 18 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Cresceu, né, quase 11% da população em relação a 2010. E é um município curioso, para quem não sabe da história, que surgiu em 1934 pelas mãos do bilionário norte-americano Henry Ford, né, o criador dessa grande companhia automobilística, essa grande empresa automobilista, dos carros Ford. Então, o Henry Ford pensou na cidade de Belterra para poder projetar a exploração das seringueiras, da borracha, né? Porque aquilo é um negócio que, para período entre guerras, né, a borracha era um ativo muito importante na indústria mundial. E o Ford pensou na construção de uma cidade planejada ao estilo das cidades do norte dos Estados Unidos. Claro que depois, com o declínio da borracha, o projeto foi abandonado e também a concepção original de cidade organizada também foi deixada de lado. Então, hoje, Belterra é uma cidade que aposta muito no plantio da soja, do milho, a monocultura, é um negócio que traz suas vantagens e suas desvantagens, né? Em 2015, por exemplo, esse plantio gerou uma receita no município da ordem de 40 milhões de reais. Circulou esse recurso lá na cidade. Mas, ao mesmo tempo, produz problemas no campo, né? Enfrentamentos, grilagem de terra, enfrentamento com a agricultura familiar, o uso de agrotóxicos também traz prejuízos, sobretudo o pessoal que mexe com abelha, né? Com a meliponicultura, a palavra meio difícil. E é uma cidade que tem praias belíssimas também. Para quem gosta de praia, que quiser conhecer, vale a pena descer ali em Santarém, que tem uma rede hoteleira, hotel, tudo, e dar um pulo a Belterra para poder conhecer as praias de Belterra. Mas é uma cidade onde apenas 20% das casas em 2017, segundo o IBGE, tinha esgotamento sanitário, 52% da população vivendo com renda de até um salário mínimo e apenas 7,3% da população formalmente empregada, né? Então, ou seja, é uma cidade com muitos desafios. E, evidentemente, que a eleição de um prefeito numa cidade como essa, dos seus vereadores, cumpre um papel muito importante, porque é quem pode otimizar os poucos recursos públicos que o município tem, estabelecer alianças com o governo federal, com o governo estadual, com parlamentares, para trazer benefícios que consigam melhorar a vida da cidade, né? É um pouco sufocada pela presença de Santarém, porque a sociedade local corre muito atrás de Santarém, onde está boa parte dos serviços públicos. E, nesse contexto, né, há uma polarização política muito forte em Belterra. Belterra, tradicionalmente, sempre teve polos políticos lá. O PT sempre foi muito forte,
né? Tivemos lá o ex-prefeito e ex-deputado Geraldo Pastana, um dos principais líderes do PT durante muito tempo no estado do Pará, conseguiu consolidar um polo importante do Partido dos Trabalhadores, da esquerda Um dos naquele fundadores do PT aqui em Santarém, aqui na região oeste do Pará. Sim. O Geraldo, que é uma belíssima figura, né? Uma figura muito agradável, eu já tive a oportunidade de visitá-lo na casa dele. E por outro lado, também outras lideranças muito fortes, como o ex-prefeito Dr. Macedo, né? Que foi eleito 2 vezes, depois renunciou há pouco tempo, né? O seu vice assumiu o mandato, o Ulisses Medeiros, que já foi vereador por 2 mandatos, já foi o vereador mais votado da história de Belterra, proporcionalmente falando. Então, e hoje o PT ele recebe a adesão de um ex-secretário de Educação, um ex-vice-prefeito do Dr. Macedo, no primeiro mandato do Dr. Macedo, que é o Davirley. Então, eles receberam recentemente no PT a filiação do Davirley. Então, tudo indica, tudo caminha para que o enfrentamento político nas eleições do ano que vem ocorram entre esses 2 blocos. O bloco do ex-prefeito Dr. Macedo, hoje comandado pelo prefeito Ulisses Medeiros, ex-vereador, que o doutor Medeiros estava um pouco desgastado e o Medeiros, inclusive, hoje eu considero que está numa situação até um pouco melhor, né? Conseguiu aglutinar um pouco esse bloco de forças. E, por outro lado, a candidatura do Davirley, que deve vir forte, com o PT sempre tem na faixa tranquila de seus 2.000 votos em Belterra. O prefeito geralmente elege ali na faixa dos 4.000 votos, então ele já larga bem. Está coligado com o PSDB, com o PV, com a Rede, com o PCdoB. As grandes lideranças do PT no estado, Beto Faro, o Ayrton Faleiro, Zé Geraldo e tantos outros estão turbinando a candidatura dele. E o Medeiros, por outro lado, lá com o apoio do deputado Heraldo Pimenta, que é muito forte no governo do estado, os deputados federais Júnior Ferrari, o Hélio Leite, que está reassumindo a Câmara Federal agora. Então, tende a ser uma disputa bastante acirrada, bastante interessante entre esse bloco mais à esquerda e esse bloco mais de centro-direita. E, evidentemente, que por estar com a máquina na mão, o Ulisses tem algum favoritismo. Essa é a minha leitura sobre o processo eleitoral hoje lá em Belterra. Só para avisar os nossos internautas aí que quiserem fazer pergunta aí, podem fazer pergunta, podem mandar as perguntas para o João Salame, que ele vai estar aí à disposição para perguntas específicas com relação a Belterra, tá? Nos outros municípios, a gente vai, no passar dos anos, no passar das semanas, a gente vai discutir um a um, geralmente 2 municípios aí. João Salame, olhando a Belterra sob a perspectiva dos grandes blocos políticos do Estado. Então, você prevê aí uma disputa entre irmãos MDBistas e petistas, esquerda, um bloco mais à esquerda e um bloco mais centro-esquerda, que seria o MDB. Você prevê esse embate aí? Olha, no caso de Belterra, porque é um município pequeno, né? É mais difícil você configurar vários blocos políticos, como é mais fácil nos grandes colégios eleitorais. Então, nessas 2 configurações, nós não estamos vendo, né, a presença da direita clássica, né, que é representada hoje no estado do Pará pelo deputado Éder Mauro, deputado Caveira, deputado Joaquim Passarinho. Então, nós não estamos vendo ainda uma candidatura em Belterra que represente este bloco. Nós temos também, que é algo que nós podemos abordar em outro programa, a disputa pelo governo do estado do Pará em 2026. Então, está claro que o bloco comandado pelo governador Helder Barbalho é francamente favorito, indicando a vice-governadora Hannah Gassan desde já como sua sucessora. Temos o bloco desses partidos de direita, mais ligados ao bolsonarismo. Temos o senador Beto Faro, que alimenta pretensões de disputar o governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, e temos o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que inclusive agora assumiu o comando do Partido de Solidariedade, apesar de estar ainda no MDB. Nós não estamos vendo, no caso de Belterra,
candidaturas identificadas com este bloco bolsonarista e nem com o prefeito Daniel de Ananindeua, pelo menos por enquanto. Aparentemente, apenas o bloco comandado pelo governador e pelo senador Beto Faro, que hoje estão muito unidos, muito aliados, né? Inclusive, quando nós formos analisar a questão desses blocos estaduais e a disputa em 2026, a gente vai ver que é muito improvável que Beto Faro e o governador Helder Barbalho caminhem separados no processo eleitoral. Salame, só para a gente entender, Belterra, em alguns momentos, essas duas forças, MDB, através da figura do governador Helder Barbalho, e PT, através da figura do Beto Faro, vão disputar em alguns municípios. Vai haver essa disputa ou isso está fora de cogitação, eles vão sempre contornar isso, procurando estar sempre unidos? Como é que vai ser isso em cada município? Olha, conhecendo um pouco o governador Helder Barbalho, como eu conheço, eu já convivo com ele já há bastante tempo, ele é um enxadrista, né? Um jogador de xadrez. Ele gosta das estratégias, das articulações. Então, eu creio que ele vai tentar unir a sua base no máximo de municípios possíveis, né? Se for possível, por exemplo, uma composição, digamos, em Belterra, com o MDB e o PT, entre esses dois grupos, o governador não vai ver com maus olhos, ao contrário, né? Claro que é muito difícil, porque historicamente esses dois blocos se enfrentam em Belterra, mas é possível que haja essa composição. Por outro lado, também o governador sabe, o governador ficou muito gigantesco hoje na política do Pará. Ele está muito hegemônico. Então, é comum que nos municípios a própria base do governador se divida, porque a disputa local ela obedece a uma lógica que foge, às vezes, né, à lógica da disputa estadual. Então, por mais que aqueles dois grupos tenham um vínculo com o governador, mas localmente são adversários quase inimigos. Então, é provável, sim, que esses dois agrupamentos, mesmo tendo ligação hoje com o governador Helder Barbalho, através do MDB, através do PT, disputem em Belterra, desde que, evidentemente, não apareça uma candidatura ligada aos adversários do governador, sobretudo este bloco mais bolsonarista, com chances reais de ganhar a prefeitura. Quer dizer, se essa candidatura aparecer com chance de ganhar e a divisão da base do governador possibilitar que estas forças mais à direita, adversárias do governador, tenham chance de ganhar a eleição, aí haverá uma articulação, né, uma intervenção política maior dessas grandes lideranças que hoje são base de apoio do governador, para tentar promover a união desses grupos nos municípios. Me parece que, no caso de Belterra, isso ainda não está posto. Não tem nenhuma candidatura adversária do projeto político do governador em condições de vencer a disputa eleitoral. E, por esse motivo, é possível que a base dele se divida lá entre MDB e PT na disputa pelas eleições do ano que vem. Você citou o nome do Darley aí, que vai fazer oposição, né? Já se posicionou como oposição ao Ulisses Medeiros, o atual prefeito. Aliás, tem uma coisa interessante com relação aos dois. Os dois são professores, muito amigos, acho que caminharam juntos no início da política, né? E agora vão se enfrentar, pelo menos o cenário está posto aí, vão se enfrentar em 2024. Esses dias, essa semana, eu não sei se você tem essa informação, João Salame, eu vou dizer que um dos vereadores hoje que tem assento na Câmara de Santarém está querendo disputar a prefeitura de Belterra, que é o vereador que é filho do ex-deputado estadual Antônio Rocha. O Erlon Rocha estaria se movimentando para ser o nome do MDB lá no município de Belterra. Aí, então, se configuraria, se for essa possibilidade for concreta, se configuraria a presença do governador num bloco, no MDB, o PT, através do Davirley, e uma terceira força, que é a força mais à direita, não é na extrema-direita bolsonarista, mas é à direita, que é hoje, vamos dizer assim, materializada através da figura do Ulisses, né? Que não deixa de ser um aliado do ex-prefeito
o doutor Macedo, né? O Macedo sempre teve muito à direita, muito próximo, inclusive, do Bolsonaro, fez campanha com o Bolsonaro num determinado momento. É um bolsonarista, vamos dizer assim, enrustido, né? Ainda que ele não tenha mostrado isso claramente, mas ele é um bolsonarista, é um cara que tem dado nas redes sociais demonstrações inequívocas de que gosta, né, que é um fã declarado da política bolsonarista. Olha, Jesus, a política é um negócio muito interessante, sobretudo no Pará. O simples fato de ser bolsonarista não significa que está adversário do projeto do governador, né? Nós tivemos vários partidos e lideranças que apoiaram o Bolsonaro. Podemos citar o ex-deputado Josué Benson, né? O pessoal ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, dos republicanos, o próprio pessoal do Partido Progressista, da família do ex-vice-governador, do atual deputado e atual prefeito de Viseu, Cristiano Vale, que era deputado federal. Quer dizer, essas forças todas apoiaram o Bolsonaro. Mas, no caso do Pará, caminharam juntos com o governador Helder Barbalho e continuam com ele. Quer dizer, quando eu falo do bolsonarismo, eu falo do bolsonarismo mais radical, representado no Pará pelo deputado Eder Mauro, pelo deputado Caveira, pelo deputado federal Joaquim Passarinho. Me parece que este agrupamento mais radical do bolsonarismo não tem uma candidatura. E me parece que o Ulisses Medeiros, até por conta dos deputados que cercam ele, o atual prefeito de Belterra, que é o deputado Hélio Leite, que até esses dias estava secretário do governador Helder Barbalho, portanto é da base do governador, o deputado Júnior Ferrari, que é da base do governador, e o Heraldo Pimenta, que é um nome muito forte dentro do MDB, muito ligado ao governador. Eu tive um papo ontem ainda com o deputado Heraldo Pimenta, e ele me informava que o Ulisses Medeiros vai se filiar nos próximos dias ao MDB. Então, esta informação ela é muito importante, porque a se confirmar nos próximos dias essa filiação, e pelos braços do deputado Heraldo Pimenta, fica inviável a gente supor que o Erlon Rocha vai sair de Santarém para assumir o comando do MDB lá em Belterra para ser candidato a prefeito. Isso seria um desprestígio muito grande para o deputado Heraldo Pimenta, que é um dos líderes do MDB aí nessa região. Então, esta hipótese me parece pouco provável. Claro que em política tudo é possível, né? Que de repente ocorre aí um desgaste profundo da gestão do prefeito Ulisses Medeiros daqui até o ano que vem, quer dizer, tudo é possível. Aí cresce demais a candidatura do PT, e de repente o pessoal acha que o MDB tem chances, tem que deslocar para lá o Erlon Rocha, mas aí também o Beto Faro vai entrar no circuito e vai dizer, olha, se a candidatura que tem chance de ganhar é a nossa, que sou teu aliado, por que criar um atrito desnecessário lá em Belterra? Então, tudo isso pode acontecer. Eu acho improvável, neste momento, por conta dessa articulação do Heraldo Pimenta, né, que é um nome fortíssimo hoje na Assembleia Legislativa. Para você ter uma ideia, caso uma súmula recente do Supremo Tribunal Federal proibindo que o deputado Arthur Lira seja novamente reconduzido à presidência da Câmara Federal, ela seja aplicada em todos os estados e proíba também que os atuais presidentes de Assembleias Legislativas possam concorrer novamente à presidência da ALEPA, como é o caso aqui no Pará do deputado Chicão, o nome do deputado Heraldo Pimenta aparece muito forte como um provável presidente da Assembleia Legislativa. E isso só ocorre porque ele tem muito prestígio como governador, né? Então, e dentro do MDB. Então, eu acho improvável o Heraldo, filiando o Ulisses Medeiros ao MDB, esse deslocamento do Erlon para o comando do MDB em Belterra. Tem uma pergunta aí do internauta aí, Wilson Barros. Ele faz uma pergunta para você com relação a Belterra, para a gente virar essa página, já começar a falar um pouquinho. Ele pergunta aí, qual é a posição dos principais candidatos à eleição de 2024 em Belterra em relação aos desafios ambientais da região, no que diz respeito à preservação da Amazônia e ao desenvolvimento sustentável? Como tem 2 candidatos apenas hoje, postos, e
praticamente definidos, Davirley e Ulisses, qual seria a posição dele com relação à questão ambiental de Belterra? Olha, essa é uma pergunta, evidentemente, que teria que ser dirigida aos dois candidatos, né? Para que eles digam o que eles pensam a respeito disso. Do ponto de vista de como geralmente se posicionam esquerda e forças mais à direita, quer dizer, evidentemente que as forças mais à direita geralmente têm um vínculo ideológico maior com o agronegócio, né? Quer dizer, lá no caso específico de Belterra, com o plantio de soja, de milho, que é forte, sobretudo da soja, conduzido pelo agronegócio, em tese, teria maior simpatia por parte das forças mais de centro-direita, que hoje são pilotadas e comandadas pelo prefeito que está no cargo, Ulisses. Ao mesmo tempo, né, os assentamentos, houve até o cancelamento de 2 assentamentos no ano passado, lá em Belterra. Isso gerou muita polêmica, o assentamento Bela Terra 1 e Bela Terra 2, são 21 quilômetros de metros quadrados, são terras que estão sobrepostas às terras onde há a expansão do agronegócio, então há uma disputa por essas terras, né? Os agricultores familiares acusam o agronegócio de tentar grilar essas terras para poder expandir o plantio da soja, enquanto eles lutam para poder consolidar a agricultura familiar. Em tese, teoricamente, a agricultura familiar sempre teve um apoio um pouco maior da esquerda, né? Das forças comandadas pelo PT, PCdoB, o PV, que estão em torno da candidatura do Davirley. Então, isso do ponto de vista de como geralmente as forças políticas se posicionam. Agora, evidentemente, que a opinião de cada um dos dois a respeito dessa questão ambiental, do desenvolvimento sustentável, a gente teria que dirigir aos dois essa pergunta. Sem dúvida nenhuma, essa vai ser um tema da campanha de Belterra. Sem dúvida. Porque a agricultura, ela é o carro-chefe lá da economia de Belterra. Seja para o agronegócio, seja para a agricultura familiar. É de onde sai a renda do município, né? E um pouco de turismo com as belíssimas praias, mas que é um potencial pouco explorado ainda. Você acha que, como pergunta aí o Léo Gomes, o candidato do governador em Belterra vai ter um peso, vamos dizer assim, decisivo na eleição? Olha, o governador está muito forte. Inegavelmente, na maioria dos municípios onde as pesquisas estão sendo realizadas, o índice de popularidade dele passa de 70%, de 80%. Então, um apoio do governador pesa muito. Nós podemos ter o exemplo da campanha de prefeito de Santarém, a última, onde a atual deputada Maria do Carmo, ex-prefeita, liderava as pesquisas. E o governador entrou muito pesado na campanha do Nélio Aguiar e o jogo foi virado, né? O Nélio ganhou as eleições. Então, ele já estava muito forte naquela época. E agora ele está mais forte ainda, né? Com o advento do governo Lula, o irmão ministro, o Lula prestigiando muito o Helder, inclusive com recursos. Essa questão da COP, que também muitos recursos estão vindo para o Pará. Então, ele está se consolidando como uma liderança realmente muito forte. E, evidentemente, que se o governador dizer, esse é o meu candidato aqui no município de Belterra, um município que depende muito de investimentos do governo do Estado, isso terá um peso desproporcional na disputa eleitoral. Mas eu não acredito em se mantendo as candidaturas, caso o Ulisses realmente se filie ao MDB, e o Davirley sendo o candidato do PT, no excelente relacionamento que o senador Beto Faro, hoje o principal dirigente do PT, tem com o governador Helder Barbalho, eu acredito que vai ser aquela história de dar uma faca para cada um e deixar que eles se virem na disputa local, a não ser que surja um candidato que possa colocar em risco a vitória da base aliada do governo em Belterra. Obrigado pela panorâmica geral aí sobre Belterra. A gente vai voltar, claro, a falar de Belterra quando tiver um quadro definido, basicamente, e aí vai ser um outro papo com relação à conjuntura de forças aí, quem é o candidato que tem mais possibilidade, né? Se os dois candidatos do governador
qual é que tem a peixeira maior para apunhalar o outro, quem é aquele que tem possibilidade maior de ganhar. Mudando agora para Ananindeua, João Salame, Ananindeua é o segundo mais importante município do Pará, né? Tanto economicamente como politicamente, pela força que ele tem, né? Então, qual é o panorama hoje? Quem é que tem condições hoje de, vamos dizer, evitar a reeleição do favoritíssimo lá, doutor Daniel? Olha, Gerson, em primeiro lugar, também Ananindeua já é uma cidade mais conhecida de todo o Pará, mas é importante a gente ter alguns dados, né? Ananindeua, segundo o último censo, registrou 478.778 habitantes, um crescimento de 1,44% em relação ao censo de 2010. A gente nota que é um crescimento pequeno, porque já é uma cidade que se consolidou, né? Era uma cidade também com muitas áreas de ocupação ou de invasão, como afirmam alguns. Então, com uma infraestrutura urbana muito desordenada, uma espécie de cidade dormitório também de Belém. Belém é uma cidade que decresceu, inclusive, em relação ao último censo, a sua população, mas também, ao mesmo tempo, uma cidade que tem uma área de expansão para construção de implantação de indústrias muito maior do que Belém. Belém tem problemas na sua área para poder abrigar novas empresas. Então, Ananindeua é uma cidade que cresce muito, né? E por ser o segundo maior colégio eleitoral do Estado, e pelo fato de que todas as obras e serviços que são realizados em Ananindeua refletem diretamente na capital, que é o maior colégio eleitoral do Estado, geralmente, né, dali saem fortes candidatos a governador. Então, eu diria que a eleição do ano que vem, em Ananindeua, sobretudo, ela vai ser uma espécie de antessala do que vai acontecer em 2026 nas eleições para governador do Estado. O que ocorre em Ananindeua? É um negócio engraçado. Lá, o governador Helder Barbalho foi prefeito de Ananindeua, né, por 2 mandatos. O Daniel está lá como prefeito, o Daniel Santos, ex-presidente da Assembleia Legislativa, está lá como prefeito. E ambos, nas pesquisas que são realizadas hoje em Ananindeua, ostentam índices de mais de 80% de aprovação nos seus governos, né? Tanto o Daniel como o Helder, praticamente empatados na última pesquisa que eu vi, diferença de 2 pontos percentuais na aprovação. Há um empate técnico na aprovação dos seus governos dentro de Ananindeua. Todo mundo sabe que o prefeito de Ananindeua tem a pretensão de ser candidato a governador. Isso é um sonho dele e do grupo político que o cerca, né? A afirmação é que ele vai para a reeleição para ter uma vitória consagradora e depois vai se afastar para ser candidato a governador. Hoje ele está afiliado ao MDB. Só que no MDB, esta vaga já está cativa. O candidato do MDB a governador será a vice-governadora Hannah Gassan. O governador Helder Barbalho, contrariando todos os prognósticos, toda a prática comum na política, já no seu primeiro ano do seu novo governo, né, ele já declarou que a Hannah é a sua candidata à sucessão. Todos os eventos que ele participa, ele tem levado a Hannah, colocado a Hannah nas lives que ele faz. Recentemente, o Helder foi a Ananindeua inaugurar uma avenida que tem convênio da Prefeitura com o Governo do Estado, e disse lá na frente do Daniel do lado, no palanque, que a Hannah era a candidata dele a governadora, e quem tivesse com ele tinha que estar nesse barco, né? Então, a gente nota que o Helder tem feito uma política muito agressiva, como enxadrista que ele é, como eu gosto de falar, uma política muito agressiva para poder hegemonizar, né, cercar praticamente todos os partidos políticos. Hoje, os 13 partidos políticos que têm tempo de televisão, 11 já estão com ele, em torno da candidatura da Hannah. E o Daniel, quer dizer, qual é a polêmica que se torna ali? Como o Helder sabe que o Daniel está muito forte em Ananindeua e, pelas últimas pesquisas, ele obteria mais de 70% dos votos como candidato à reeleição, então 2 estratégias estão colocadas em Ananindeua.
ou que seja feito um acordo com o Daniel, desde agora a eleição para prefeito, com o bloco mais ligado ao Helder, indicando o vice, porque se o Helder indica o vice, fica difícil para o Daniel deixar a prefeitura de Ananindeua, né, com tanto tempo de antecedência. Ele teria que deixar a prefeitura com pelo menos um ano de antecedência da eleição e deixar essa prefeitura na mão de alguém ligado ao Helder, né? Por outro lado, se o Daniel insistir em bancar o vice, e hoje em dia comenta-se que a intenção dele é colocar o secretário de finanças dele, o Ed Wilson, né, que é uma pessoa que não tem muito apelo ainda eleitoral, mas é um técnico que o acompanha há muito tempo. Tanto é de confiança que o Daniel conseguiu o partido Solidariedade, está sob o comando dele, e o presidente do Solidariedade é o Ed Wilson. Então, se o Ed Wilson foi indicado para ser vice do Daniel, ou alguém muito ligado ao Daniel no perfil Ed Wilson, está claro que o Daniel vai deixar a prefeitura para ser candidato a governador. Então, essa definição é que vai dizer muito de como será as eleições para governador em 2026. Para a prefeitura, Daniel Santos, candidato à reeleição, favoritíssimo, como você disse. Depois eu posso, no próximo bloco, explicar os motivos desse favoritismo. E a oposição, a tendência é que ela se divida em várias candidaturas para tentar... Eu queria saber, qual é o nome de oposição que tem mais musculatura, que teria mais musculatura para enfrentar essa máquina de votos chamada doutor Daniel? Olha, hoje não tem nenhum que se destaque. Eles estão todos no mesmo patamar. Tem o presidente da Alepa, o deputado Chicão, que se destaca um pouquinho, mas não muito também. Grande figura, eu gosto muito do Chicão, mas eu não acredito que o Chicão vá ser candidato a prefeito. Ele está se preparando e sendo preparado para voos mais altos, provavelmente para a disputa do Senado. E os nomes que tem é do deputado Eliel Faustino, né, que estava como suplente, deve assumir agora a Assembleia Legislativa novamente com a assunção do deputado Victor Dias ao cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Então, Eliel Faustino, tem a ex-deputada professora Nilce, o ex-deputado Miro Sanova, né? Veja que todos são ex-deputados, porque todos tiveram um desempenho nas eleições para deputado, bom desempenho, mas em Ananindeua não estouraram de voto porque o poderio do Daniel impediu que isso acontecesse, né? Seja com a candidatura da esposa dele, a doutora Alessandra, para a deputada federal, que sufocou a candidatura do Miro Sanova, seja com a candidatura do ex-vice-prefeito dele, o Eric Monteiro, para deputado estadual, que sufocou a candidatura do Eliel e da professora Nilce. Então, eles estão todos ali na faixa de 2%, 3% das intenções. Se se juntar, se a oposição se juntar, ela não impõe um perigo para a reeleição do doutor Daniel? Eu acho que não, porque não há um somatório dos votos, né? Eu acho que talvez a estratégia mais inteligente para tentar provocar um segundo turno, que é muito difícil, é o lançamento de várias candidaturas. Especulou-se, inclusive, a possibilidade da ex-governadora Ana Júlia Carepa ser lançada candidata a prefeita pelo PT em Ananindeua, haja vista que o Lula teve quase 51% dos votos contra quase 49% dos votos do Bolsonaro lá. Então, ou seja, o Lula teve um prestígio grande. Dizem que o Daniel não se empenhou na campanha, não atendeu ao apelo do governador para apoiar a candidatura do Lula no segundo turno. Comenta-se até que nos bastidores teria liberado parte do seu pessoal para apoiar o Bolsonaro. Então, diante deste pequeno problema que eu vejo na candidatura do Daniel, pensou-se na possibilidade de lançar a candidatura da Ana Júlia Carepa. Mas eu conversei com a Ana Júlia ontem e perguntei a ela. Ela me disse, eu tenho um enorme carinho pelo povo de Ananindeua, mas não existe a menor possibilidade disso acontecer. O meu nome está à disposição para outros projetos. Eu entendi que esse outro projeto seria a disputa da Prefeitura de Belém. Ela não me disse isso, mas projeto maior do que a disputa da Prefeitura de Ananindeua só se for a Prefeitura de Belém. Então, a Ana não está disposta, ela vem no processo de recuperação de imagem, já teve uma votação muito boa para deputada federal nas últimas eleições, ela não quer dar passo em falso.
Então, pode ser que o PT lance alguma candidatura. A esquerda tem alguma força. O Daniel ganhou com quase 70% dos votos e quem tirou em segundo lugar foi a Lívia Noronha, deputada do PSOL. Quer dizer, então tem um pouquinho de força da esquerda lá. Eu acho que se a esquerda conseguir lançar um bom nome e esses outros candidatos também forem candidatos numa estratégia de procurar forçar o segundo turno, vai dar um pouco mais de trabalho para o Daniel, apesar de eu achar que, a se manter a configuração de hoje, ele ganha no primeiro turno em qualquer cenário. João, aproveitando que você jogou a bola para o alto, eu vou bater nessa bola que você acaba de jogar para o alto. Por que o doutor Daniel, como é que se explica essa performance do doutor Daniel em Ananindeua? Esses números grandiosos de aprovação, de popularidade, né, gigantesco, tal como o Helder Barbalho. Olha, em primeiro lugar, o Daniel tem uma máquina de fazer política. Ele é médico, tem um hospital lá em Ananindeua, ele atende muito a população, e isso a gente sabe que, com a carência que existe, sobretudo no norte do país, sobretudo nesses serviços de saúde, geralmente, né, os médicos têm muita força na política. A gente estava falando agora há pouco de Belterra e o doutor Macedo lá é médico, né? Ex-prefeito do município. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ananindeua, como eu te disse, é uma cidade muito carente de infraestrutura, né? Muito carente de asfalto, de saneamento básico, de escola, de praças. E o Daniel, ele conseguiu investir de maneira muito pesada nessa área. Quer dizer, ele fez o maior programa de pavimentação da história de Ananindeua, pelo que me informam amigos que residem em Ananindeua. Muitas praças, né, muito saneamento básico. Comenta-se também que isso provocou um nível de endividamento muito grande da prefeitura, muitos empréstimos, né? A gente não sabe se até as eleições do ano que vem esse nível de endividamento vai gerar algum problema, sobretudo porque ele não está jogando sozinho, né? Quer dizer, essa história dele não ter se engajado na candidatura do Lula, e agora o Lula presidente, as forças que temem essa candidatura dele a governador, que se preocupam com a candidatura dele a governador, estão buzinando, e aqui em Brasília, no governo do Lula, para impedir financiamento, repasse de recursos significativo para a Prefeitura de Ananindeua. Um exemplo dessa articulação é que a deputada Alessandra Aber, esposa do Daniel, que foi a mais votada para deputada federal no Estado, ela iria indicar a chefia dos Correios do Pará. E depois desta buzinação aqui em Brasília, ela perdeu a indicação. Hoje, a deputada não tem nenhum cargo relevante, importante, indicado por ela entre os cargos federais no Estado do Pará. Por outro lado, quer dizer, essa ainda indefinição, se o Daniel abre mão dessa sua postulação a governador, se ele topa a composição na sua chapa de prefeito com o governador, evidentemente que isso produz também um certo freio nos investimentos do governo do Estado, repasse de recursos estaduais para a prefeitura. Me parece que os investimentos estaduais a serem feitos em Ananindeua só serão feitos em grande volume, pilotados pelo próprio governador, com o carinho do próprio governador. Quer dizer, então, isso é um jogo de gato e rato, por enquanto, né? Quer dizer, amigos meus lá de Ananindeua brincam que o Daniel tenta enrolar o Helder tenta enrolar o Daniel. Isso no bom sentido, né? São dois grandes políticos com muita responsabilidade, com muita popularidade. São dois titãs hoje da política paraense. Então, a definição deste jogo vai definir muito de como será 2026. E voltando, como eu te disse, Ananindeua virou um canteiro de obras. Esse é o motivo hoje da popularidade, somado ao trabalho na área da saúde. Você é uma pessoa experiente, política, deputado estadual, prefeito, você acredita
da possibilidade de uma composição entre esses grupos, o doutor Daniel e o Helder Barbalho? Olha, a dificuldade que existe é porque tem um elemento na política que é a vaidade. E esse elemento ele é muito poderoso, né? A gente pensa que não, mas ele é muito poderoso. As pessoas, às vezes, quando metem um negócio na cabeça, elas vão que vão, não interessa. Eu, por exemplo, depois a gente pode abordar isso num outro programa, mas eu fui vítima disso. Quer dizer, em determinados momentos, a minha vaidade, ela me trouxe muitos prejuízos políticos, dos quais eu me arrependo até hoje. Mas, quer dizer, a gente tem que saber até que ponto a vaidade do Daniel de ser candidato a governador. Eu diria que ele quer ser candidato a governador não só por vaidade, ele tem chances reais de disputa. Ele é um político bem avaliado, com uma grande popularidade, comanda um grande colégio eleitoral. A mulher dele, por exemplo, teve uma extraordinária votação em Belém. Então, ele tem condições reais. Ele tem hoje lideranças ligadas a ele em vários municípios do estado do Pará, disputando prefeituras. É isso que eu quero te perguntar. Você tem a informação, se ele quer ser governador, ele tem que começar a ter capilaridade nos vários municípios. Ele já vai trabalhar, né, nas eleições de 2024 em alguns municípios, já vai trabalhar para eleger determinados prefeitos? Sim, ele já está trabalhando em vários municípios. Por exemplo, a prefeitura de Ananindeua é uma meca de políticos de outros municípios que se dirigem a Ananindeua em busca de apoio, de relacionamento com o prefeito Daniel para apostar nas suas candidaturas. Eu te dou um exemplo aí em Santarém, na tua cidade. O vereador JK do Povão, que aparece bem nas pesquisas, ele tem a simpatia e tem dialogado com o prefeito Daniel Santos. Há exemplo de vários municípios do estado, né? Então, eu diria que não é só vaidade. Ele está perseguindo o seu projeto político com solidez. Evidentemente que hoje o prestígio e a máquina política comandada pelo governador Helder é muito mais poderosa, né? Porque ele está aliado ao presidente Lula, né? Ele tem a máquina do Estado muito afiada nas mãos. Ele tem hoje o MDB, o União Brasil, o PP, o PDT, o PSB, o PT, o PCdoB, o PSOL, né? O Republicanos. Quer dizer, praticamente todos os partidos estão na mão do governador, estão aliados ao governador. Salvo algum problema que pode acontecer de última hora, a tendência é que eles marchem com o governador. E quem é que sobraria? O Solidariedade, que é o partido que hoje está presidido pelo secretário do Daniel, o PL, que é o bolsonarismo mais radical, né? E talvez um ou outro partido desses possa se desgarrar por algum interesse contrariado na reta final de composição aí comandada pelo governador. Então, é uma máquina muito poderosa, avassaladora, quer dizer. E as eleições para prefeito, quer dizer, a tendência é que o governador consiga eleger, aliado a ele, a maioria esmagadora dos prefeitos, sem falar aqueles que, de repente, não são aliados de primeira hora, e a gente conhece muito a política, como é que funciona, depois que eles tomam posse, um afago no pé da orelha do governador, tendo o governo federal do lado, às vezes faz o cara mudar de humor, né, no que se refere à sucessão estadual, né? A gente sabe que isso é muito comum na política paraense. Apesar de que isso também não é um elemento que diga, não, está resolvida a parada, né? Você veja que o Almir Gabriel se elegeu governador contra o candidato apoiado à época pelo ex-governador Jader Barbalho e se elegeu, tinha 2 prefeitos só apoiando ele no estado todo, né? Então ele acabou se elegendo. Isso depende muito do momento político, né? Mas o cenário hoje é muito favorável ao projeto comandado pelo Helder. Então, eu diria que existe a possibilidade de uma composição? Existe. Mas eu diria que esta composição ela não vai acontecer com 2 anos de antecedência. É improvável. Eu acho que o Daniel vai esticar a corda.
O Alan Vantuí está perguntando, e o pioneiro, como é que está nesse tabuleiro? Tá em... Meu querido amigo Manuel Pioneiro. Na pesquisa que eu tive acesso, o Pioneiro, inclusive pesquisa comandada pelo Instituto Doxa, do meu amigo Dornélio Silva, né? Que eu li uma pesquisa que foi encomendada por ele, mas que não difere muito de outras pesquisas. O Pioneiro é o segundo colocado, com 5% das intenções de voto. Mas o Pioneiro hoje está muito ligado ao Daniel. Inclusive, todos os eventos públicos, o Daniel leva o Pioneiro, prestigia o Pioneiro. Então, o Pioneiro tem ainda o seu cacife eleitoral, mas hoje ele está dentro do grupo do prefeito Daniel. Então, só retomando o raciocínio, eu diria que é improvável que essa composição já ocorra agora na disputa para prefeito. Quer dizer, eu acho que o Daniel vai se preparar. E, evidentemente, que quando chegar lá adiante, próximo a 2026, se o Daniel entender que não estão postas as condições para que ele dispute para valer o governo do Estado, pode ser que ocorra uma composição aí, de repente, para o Senado, né? Ninguém sabe. Quer dizer, se bem que o governador, se ele tiver forte demais, né, e não houver uma sinalização do Daniel antes para que essa composição ocorra, pode acontecer que o próprio governador não queira a composição e tente fazer vingar o seu projeto com seus aliados mais próximos, né? O Helder é muito corajoso, ele é muito firme nos seus propósitos, né? Ele já deu várias demonstrações disso. Gonçalo, vamos encerrar aqui o nosso programa. Muito, muito obrigado pela sua participação. Você vai estar aqui quase que semanalmente com a gente, conversando sobre municípios, esses cenários, essas projeções que você faz, que é muito importante. Na próxima semana, a gente vai estar aqui, com certeza, para debater outros 2 municípios, e isso vai ficar antecipadamente colocado nas redes sociais, e você vai ficar sabendo quais são os municípios que você vai escolher para a gente falar, para você fazer esses mesmos cenários, essas mesmas articulações. Muito obrigado por você. A palavra final. Gés, eu que te agradeço. Para mim é uma honra participar do teu programa. Eu acompanho o teu trabalho há muitos anos. Você, para mim, é um dos jornalistas mais brilhantes desse estado. Faz um trabalho sério, quer dizer, se recusa a embarcar na questão das fake news, da bajulação, do ataque por atacar. Quer dizer, faz um jornalismo sério, jornalismo que tem um perfil que eu gosto e que eu procuro praticar. Então, a gente vai estar aqui toda semana, né? A gente espera que as pessoas que acompanharam mandem contribuições, sugestões, diga o que gostou, diga o que não gostou, para que a gente possa aprimorar. Eu acho que eu vou me preocupar em apresentar um pouco mais os municípios para as pessoas, para que o pessoal conheça o estado do Pará. O estado do Pará é um continente, né? Quer dizer, muita gente não conhece a maioria dos municípios do Pará, então a gente vai procurar trazer o que os municípios também têm de bom, de positivo, para que as pessoas possam, quem sabe, um dia conhecer esses municípios e conhecer os bastidores da política. Eu insisto, né, é somente com informação, com transparência, que a gente vai conseguir eleger políticos melhores, que a gente vai conseguir controlar, né, a aplicação dos recursos públicos. Então, eu tenho certeza que essa tua iniciativa vai contribuir muito. Eu estou aqui à disposição, com muita humildade, né? Não sou dono da verdade, não sou infalível, já cometi muitos erros na minha vida, mas contribuir com a minha experiência para que a gente possa ajudar o povo do Pará a decidir melhor os destinos dos nossos municípios. Um grande abraço, estamos por aqui, parabéns, Gesso, tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado, João Salame. Obrigado a você que nos deu a honra pela sua audiência aqui. E não esqueça, na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui e a gente vai escolher um outro dia exclusivo para falar sobre a política, sobre essa radiografia que o João Salame vai fazer para a gente, esse debate que vocês tiveram aqui. E como ele falou, mande sugestões, mande dicas, mande indicações de municípios para que a gente possa fazer
essa avaliação, esse cenário. Começamos com Ananindeua e Belterra, e na semana que vem a gente vai debater outros 2 municípios, sempre a partir dessa perspectiva mais micro, mas sem esquecer o macro, sem esquecer o Pará e também, claro, o Brasil como cenário importante nessas articulações, nessas conjunções políticas que estão acontecendo meses antes das eleições de 2024. Obrigado e aguardo você na próxima semana. Até lá! Yes, sir. Reading you loud and clear.